Focados em lobisomem. Sim, até hoje me sinto culpado pela tragédia que aconteceu com o patriarca da minha família, a família Cândido. Olá, eu me chamo Hugo, sou natural de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, mas hoje moro em Coatias. Então, minha família sempre se unia todos os anos para comemorarmos o nível de minha avó Germina, a matriarca de nossa família. Reuníamos filhos, netos e bisnetos. Cada um levava ingredientes para fazer churrasco, bolos e outras guloseimas. É fato ter 2 dias de festa e muitas serestas e forró como eles gostavam. As nossas festas eram de parar o bairro. Mas essa alegria foi se acabando com o tempo, pois o meu avô Augusto César sofreu um derrame que deixou ele de cadeira de rodas. Logo ele, que era o incentivador de tudo que era festa que acontecia na nossa família. Ele fazia questão de ter todos por perto, mas, para nossa tristeza, o pior ainda estava por vir. Já estava programado a festa em comemoração dos seus 55 anos de casamento. Data esta que seria no dia 17 de abril de 1986. Mesmo impossibilitado de andar, iríamos fazer questão de fazer essa festa. Certa vez, estava um calor danado dentro de casa, e como nosso sítio era grande, resolvemos dormir todos na varanda. E, inclusive, o meu avô Augusto César. Colocamos colchão e dormimos todos na varanda. Mas, de repente, o Gerson escutou um uivo no quintal. Acordou todo mundo e ali ficamos parados observando. E aqueles uivos estavam um pouco longe, mas parecia ser de cachorro do cio. E então, todos nós voltamos a se deitar. Quando de repente, aquele uivo novamente volta a ficar forte. Ficamos todos parados, assustados. E meu sobrinho Gilberto foi ligar a luz para ver o que era. Quando de repente, um lobisomem de quase 2 metros de altura veio de encontro em direção à residência. E todos saíram correndo para dentro de casa, menos a minha avó e o meu avô. Esse ser dos infernos veio com tudo para cima do meu avô Augusto César e o atacou com toda a fúria e violência. Ao ver que nossa avó também estava lá fora, desesperado, Carlos pegou uma foice e partiu para cima daquele animal, o golpeando nas costas. Mas aquele bicho saiu em disparada mata dentro. O meu avô foi totalmente mutilado e rasgado ali mesmo, vindo a óbito no mesmo lugar. A minha avó Guilhermina passou mal e meu primo Juca a levou para o hospital. A minha avó já chegou lá em coma, ficando internada por vários dias. A varanda dos nossos avós foi tomada pelo sangue do meu querido avô. A culpa tomou conta de todos nós da família que estava presente na casa aquele dia. Pois se tivéssemos protegido eles, o tivéssemos colocado para dentro da casa,
essa tragédia seria evitada. E o pior de tudo é que, 15 dias depois, perdemos a nossa avó Guilhermina. Até hoje, nunca mais nos reunimos depois daquela tragédia. E o que resta é só aquela cena horrorosa onde um demônio peludo e diabólico estragou com toda a união de nossa família. Sei que alguns dos nossos parentes, já falecidos, morreram com essa culpa, pois até hoje, eu com os meus 64 anos, carrego comigo esse trauma até os dias de hoje. Boa noite, focados. Eu me chamo Pedro. Eu tenho 56 anos. Sou do interior do Piauí. Vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu namorava uma menina que era uma colega de aula à noite. Sempre eu ia deixá-la próxima à casa dela, que ficava em um lugarejo, como se fosse um setor de sítios e chácara. O que separava esse lugar da parte urbana da cidade era um pequeno riacho, que era por onde eu morava, próximo dali. Da casa dela para a minha, dava em torno de uns 3 quilômetros por uma estrada de chão, sem nenhuma iluminação, e ainda tinha que atravessar o riacho, que era raso. Antes de deixá-la em casa, nós ficávamos na beira da estrada, conversando, namorando um pouco. A gente sentava em uma pedra por lá. Sempre que estávamos lá, passava um colega de aula nosso, que já era um senhor que tinha por volta de 70 anos, o senhor João. Ele passava de bicicleta e sempre falava: "Olha, cuidado com o lobisomem." Saía sorrindo e eu não ligava. Eu até sorria, mas teve uma noite que ele parou, olhou para mim com uma cara muito estranha e disse: "Se eu fosse você, iria para casa. Hoje é noite de lua cheia." E saiu. Mas nesse dia, eu fui deixar minha namorada na casa dela. E isso foi pela primeira vez. Acabei perdendo a hora e voltei por volta de 00:40. Quando eu estava me aproximando do riacho, ouvi um monte de cachorro latindo e vindo em minha direção. Achei que eles iam querer até me morder. Eu então saí correndo, subi rápido em um pé de manga e lá fiquei olhando. Percebi que eles estavam tentando morder uma espécie de cachorro que era umas 3 vezes maior do que eles. Aquele tipo era magro, pelos acinzentados pelo corpo. A parte da frente era mais baixa que a traseira. Os olhos eram em um tom amarelado bem forte. Faziam uns grunhidos estranhos. Parecia um cavalo quando estava bufando, misturado com um rosnado de cachorro. Comecei a ficar com medo, pois percebi que aquilo não era coisa desse mundo. O meu medo só aumentou quando aquilo ficou de pé nas partes das pernas traseiras. Umas pernas estranhas. Parecia que tinha 2 joelhos, braços de homem, com unhas enormes, uma cara estranha com um focinho que parecia cara de porco, dentes que saltavam da boca. Aquilo brigava com os cachorros e dava tapas, mordia, rolava no chão atracado com os cachorros. E meu susto foi maior quando vi que ele estava no local
que eu e a minha namorada estavam mais cedo. Os cachorros deram uma brecha. Ele encostou nas pedras, cheirou, deu um rosnado e do nada soltou uma espécie de uivo muito grave e meio rouco. Os cachorros recuaram e ficaram latindo de longe. Ele se colocou em 4 patas e saiu correndo e pulando para dentro da roça. Subi um pouco mais até o pé de manga e só desci quando já era de dia. Isso com o sol já alto. Não contei para minha namorada. Passou um tempo, terminei com ela e nunca mais fui lá. Mas eu desconfio até hoje que aquela coisa era o Senhor João. Quando estávamos na sala de aula, ele olhava para mim e me encarava. Me encarava e depois virava o rosto. Bem, muito obrigado por contar a minha história, o meu relato.